Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Bolsonaro é culpado ou inocente? Pelo quê? Culpado? Bolsonaro é culpado. Bolsonaro, primeiro que ele ainda vai ser julgado, certo? Mas ele foi indiciado e... Dia 25. Denunciado pela PGR. E nós, lendo todo o relatório da PGR, a conclusão que eu tenho é de que ele é culpado pelos crimes elencados. Do quê? Primeiro, querer dar um golpe de Estado no Brasil. Um crime gravíssimo. Gravíssimo, tá? De ter armado, feito a trama do golpe, tá? Ele armou com uma quadrilha. Lá fala organização criminosa, porque é quadrilha, tá? Então o Bolsonaro, junto com a sua quadrilha, armou uma trama para dar um golpe de Estado e depor um presidente legitimamente eleito pelo resultado das urnas. Então, por estes crimes, sim, Bolsonaro é culpado. E o STF tem legitimidade, e o Xandão tem legitimidade, sim, jurídica, para poder fazer esse julgamento na primeira turma do STF. Porque não tem nada no regimento, você vai falar lá que tem uma ditadura do judiciário, blá, 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 blá. Não tem nada do regimento do STF que impeça o Xandão nem de fazer de ter feito o inquérito e nem de participar do julgamento. Nada no regimento que aponte isso. Então vocês, aí, bolsonaristas, vocês estão criando uma falsa tese de que o STF e a figura do Xandão não pode julgar o Bolsonaro. É uma falsa tese. Uma falsa tese. Porque vocês estão aí tentando livrar agora o Bolsonaro de ser condenado. E aí fizeram um ato ontem, do qual o Adrilles estava lá presente, em Copacabana, porque eu vi que você estava através dos seus stories. E o grande discurso do Bolsonaro são os presos do 8 de janeiro. E eu quero dizer aqui que está armada uma farsa aqui no Brasil. Qual é a farsa? Primeiro, os presos do 8 de janeiro, na verdade, eles foram presos porque eles participaram dessa trama golpista. Só que eles foram a massa de manobra. A massa de manobra que foi lá, depredou. Ali não foi um piquenique, não foi um passeio, tá? Não foi um passeio no parque. Ali eles foram orientados a entrar dentro das instituições, tanto dentro do Palácio do Planalto, orientados pela cúpula do golpe, né? Pelo Bolsonaro. Você prova isso? Tem vários documentos que provam, tá? Que o 8 de janeiro seria o ápice desse movimento ele corroboraria depois com uma intervenção das Forças Armadas, que só não teve a intervenção das Forças Armadas porque não houve acordo por parte dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Só a Aeronáutica concordou, do Exército e da Marinha que não concordaram. Senão, nós estávamos aqui num regime de exceção. Aí sim nós iríamos estar numa ditadura. Não, a gente não tá no regime de exceção. Sabe por quê? Porque o seu líder, Bolsonaro, tá lá em cima do caminhão de som, no Rio de Janeiro, em Copacabana, fazendo discurso, podendo ir pra lá e pra cá. Então, assim, não tem regime de exceção, nem se compara com o que foi, né? Não tem nem comparação você falar de uma ditadura aqui no Brasil. Assim, inconcebível você ter uma fala dessa. Não existe nada que tenha base material, mas eu tava falando sobre os presos do 8 de janeiro. Veja bem, vocês estão... agora é uma outra trama, porque primeiro fizeram a trama de que as eleições eram fraudadas. Aí agora a trama é de que tem que ter anistia para os presos do 8 de janeiro. Mas, na verdade, o projeto de lei que está lá no Congresso Nacional para ser votado, né, talvez seja votado, ali anistia também o Bolsonaro e os cabeças do golpe. Então, na verdade, vocês estão utilizando, né, dos presos do 8 de janeiro para anistiar o Bolsonaro e livrar a cara do Bolsonaro de todas as acusações de ter feito querer abolição violenta do Estado de Direito no Brasil. Então, assim, o Bolsonaro, ele foi denunciado e ele será
condenado por todos esses crimes. Houve um golpe no Brasil. A gente está vivendo um golpe. A gente está vivendo um regime de exceção e esse golpe foi dado sem a necessidade de uma abolição violenta. Quando você diz que o Alexandre de Moraes tem legitimidade para acusar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes seria vítima desse golpe, não é? Parece que teria uma tentativa de assassinato. Então ele teria que ser considerado como parte integrante e vitimada desse processo que ele está. Agora, não é só esse o processo. Todos os inquéritos que foram colocados de fake news, de atos golpistas, discurso de ódio, etc., são completamente ilegítimos e ilegais. Primeiro, são calcados em crimes que não existem na tipificação do Código Penal. Não existe crime de fake news no Brasil. Eu estou no inquérito de fake news, porque eu disse que havia censura no Brasil e que o TSE tinha agido de maneira parcial durante o pleito de 2022. E agiu. Eu afirmo e reafirmo categoricamente. Quando você censura o presidente Bolsonaro de chamar o Lula de ladrão, quando você censura o presidente Bolsonaro de chamar o Lula de amigo de ditadores ou favorecedor do aborto, isso são coisas que o Lula eventualmente foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes por ladruagem, por corrupção. Amigo de ditadores, todo mundo sabe que ele é, o Maduro estava aqui, favoreceu o aborto em várias falas suas, ou seja, e o Bolsonaro era chamado de genocida, de pedófilo, de assassino, de nazista, de tudo quanto é coisa ruim, em nome de uma liberdade de expressão que assistia apenas aos críticos do Bolsonaro e não assistia aos críticos do Lula. Isso não precisa de fraude eleitoral. Isso já é, por si, uma deturpação do processo feita no seio do TSE, que é um puxadinho do STF, que, por sua vez, liberou o Lula um ano antes da cadeia, tendo sido condenado, mais uma vez, em 3 instâncias por uma dezena de 3 instâncias. Lula nunca foi condenado. 3 instâncias. Então, você reveja a história. O processo foi anulado. Deixa eu terminar. Foi anulado circunstancialmente, oportunisticamente, pelo STF, que tinha uma briga, uma animosidade com o Bolsonaro, não só com o Bolsonaro, e baseado nesses inquéritos ilegais, ilegítimos, em que o senhor Alexandre de Moraes atuava como procurador, juiz, investigador e vítima, o que é proibido por lei no Brasil, ele condenou pessoas, ele censurou pessoas, ele tirou a conta bancária de pessoas, ele exilou pessoas, até o cume de ter uma eleição em que ele, todo o TSE, favoreceu um candidato em detrimento de outro. Isso suscitou, deixa eu terminar, suscitou um debate profundo nas hostes, que você chama de bolsonaristas, sobre, sim, a ilegitimidade, que eu considero também, ilegitimidade da eleição de Lula. E o que foi conversado sobre essa legitimidade? A possibilidade de um documento, um GLO, Garantia de Lei e de Ordem, que seria discutida com o Congresso em nome da possibilidade de uma nova eleição referendada pelo Congresso. Aonde já se viu um golpe com um documento que fala da possibilidade de uma nova eleição referendada pelo Congresso Nacional? Isso é uma discussão plausível. Essa discussão não foi dada aso a esse tipo de discussão. Ele conversou isso com os 3 chefes dos poderes dos militares e eles não quiseram. Ele simplesmente deu de volta e foi para trás. Agora, do 8 de janeiro, o que acontece? Não houve liderança. Houve um movimento espontâneo. Não há liderança. A Polícia Federal já apurou que não houve nenhum tipo de liderança. Consulte os autos, por favor. Aquelas pessoas, aquelas poucas milhares de pessoas foram lá desesperadas exatamente pelo constrangimento de terem percebido uma eleição ilegítima que favoreceu um candidato tirado da cadeia, que percebeu pessoas sendo arrastadas, presas simplesmente por protestarem, por darem sua opinião contundente, e a opinião contundente é dever e direito de todo cidadão. Todo cidadão tem o direito e dever de criticar alguém dentro das instituições, como eu critico sistematicamente o Alexandre de Moraes. Isso não me torna um golpista, me torna um democrata que quer melhorar as instituições, e essas pessoas desesperadas por essa situação caótica invadiram inadvertidamente, como o seu querido MST, o MTST, invadiram propriedade privada no Congresso e eventualmente foram condenadas a quase 20 anos de cadeia por um golpe que ninguém deu. Golpe sem armas, sem ajuste político, sem apoio militar, sem nada. Aquelas pessoas têm que ser condenadas por arruaça. Arruaça dá 6 meses a 1 ano de cadeia, pagar uma cesta básica e olhe lá.
Agora, você condenar uma pessoa que pichou uma estátua a 17 anos de cadeia, condenar uma pessoa que proferiu meia dúzia de desaforos ao STF a 10, 15, 20 anos de cadeia, você criar um golpe que não existiu, uma discussão burocrática, democrática, sobre a possibilidade de convocação de uma nova eleição, sobre a crítica legítima a um processo eleitoral que, a meu ver, foi espúrio, isso sim é um golpe. Você colocar pessoas na cadeia por críticas sistemáticas às instituições, isso sim é um golpe. Você tornar pessoas prisioneiras políticas por crime de opinião ou invasão de propriedade, dando 20 anos de cadeia, isso sim é um golpe. Nós vivemos uma ditadura do judiciário. Bolsonaro é simplesmente culpado por ser um libertário, por ser um homem democrático que aceitava todas as críticas, de genocida a nazista a pedófilo. E ele não pode fazer nenhuma crítica ao STF, que ele é considerado um golpista, porque os ministros e iluministros do STF se colocam como Luís XIV. Eu sou a democracia, eu sou o Estado, e quaisquer pessoas que nos critiquem estão criticando e querendo derrubar a democracia. Isso é patético. É 1 milhão de pessoas no 7 de setembro pedindo por mais liberdade e democracia, e o STF dizendo que essas pessoas são golpistas, porque elas estão dizendo mal do ministro Alexandre de Moraes. A democracia é ele. Um homem que não teve nenhum voto. Então nós vivemos numa tirania, nós vivemos um golpe de Estado sendo dado sem violência. A violência é feita e colocada pelos presos aos presos do 8 de janeiro e as pessoas que tiveram coragem de opinar, como eu. Ô, Adri, só pra concluir, você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Acho que a gente vive num sistema completamente corrompido por dentro. A minha esperança... Posso falar agora? A minha esperança eventual é o mundo, Silvia, tá percebendo que o Brasil é uma ditadura. O Alexandre de Moraes vai ser condenado pela lei Magnitsky, ele vai ser proibido de pisar no solo democrático americano, de ter conta nos Estados Unidos, provavelmente os outros países também que são aliados dos Estados Unidos. O mundo vai saber, está começando a saber, que o Brasil é uma tirania, e uma tirania perfeita, uma tirania travestida de democracia que prende aquelas pessoas que criticam as pessoas dentro das instituições. O mundo vai saber que nós estamos sendo governados por tiranos travestidos de juízes e, eventualmente, aí cabe ao brasileiro fazer o que ele deve fazer, a meu ver. Bom, a prova de que é um discurso falacioso de que a gente vive uma ditadura, uma tirania do judiciário, a prova tá aqui na minha frente. A prova é o Adrilles. É só entrar nas redes sociais dele. Não tem um dia que ele não fale mal do Alexandre de Moraes. Não tem um dia que ele não fale que o Alexandre de Moraes e o STF é uma ditadura do judiciário. E, pelo que a gente sabe, o Adrilles continua falando livremente tudo que ele pensa. A prova de que não existe uma ditadura no Brasil é que o Bolsonaro esteve ontem em Copacabana, junto com a Adrilles, inclusive, e junto com o Tarcísio, e junto com um monte de outras pessoas, falando com o bonequinho do pichuleco do Lula presidiário, né? Passando lá do caminhão, era só jogando o bonequinho do Lula presidiário de cima do caminhão, que eu vi, inclusive, o Nicolas Ferreira jogando o pichulequinho do Lula. E assim, o pessoal lá falou tudo que quis, tudo que não quis, falou mal do Xandão, falou mal do judiciário, falou mal do Lula, falou até mal o Tarcísio, de todo mundo. né? Falou. O Tarcísio falou. Então assim, que ditadura é essa que todo mundo faz ato, manifestação, ninguém vai inquirido por isso, ninguém é perseguido por isso, ninguém é preso por isso. Então, assim, é uma falácia isso. Ditadura foi o que aconteceu no Brasil, de 64 a 85, onde, sim, os militares torturavam, prendiam, assassinavam, demitiam. Aí, sim, era uma ditadura. Agora, falar que existe uma ditadura no Brasil é forçar a barra demais. Ditadura... aliás, assim, a incoerência, né? O Trump, junto com o Elon Musk, tá perseguindo um monte de funcionário e demitindo funcionários públicos por terem opiniões diferentes das dele. Então, assim, lá você não critica. É prerrogativa de um governo demitir pessoas. Não. Funcionário público aqui no Brasil tem estabilidade. Tá, se você não sabe, como mas vereador... por justa causa você pode demitir as pessoas. Não, mas lá não é por justa causa, é por opinião divergente. Então, assim, como é que você não critica o Trump por estar demitindo funcionário público porque tem opinião política divergente? Se é comissionado, ele pode demitir. Mas não é comissionado, é funcionário público. Por que você não critica o Trump por ele estar demitindo funcionário público nos Estados Unidos e... tá, o quê? Criticando o Lula. Lula demitiu que funcionário? O do Lula demitiu qual funcionário que tem se expressado? Então, assim, não tem essa conversa, falácia de que estamos numa ditadura do judiciário no Brasil. O processo que o Xandão fez, que o Alexandre de Moraes fez, ele como presidente do STF, ele
ele tem o dever de fazer o inquérito que ele fez, porque o STF foi atacado no Brasil diversas vezes. Eu tenho aqui uma lista de todas as vezes que o STF foi atacado, inclusive fisicamente, presencialmente. E o maior ataque foi no dia 8 de janeiro. Então, assim, a abertura do inquérito cabia, sim, ao STF. O julgamento final cabe, sim, à primeira turma do STF, do qual o Alexandre de Moraes é só um membro. Ele não é o cara que vai julgar tudo. Tem a primeira turma que vai julgar. E mais... A exigência de que vocês falam que tem que ser julgado no plenário é uma manobra, porque se tiver o julgamento no plenário, diferente do que diz o regimento do STF, esse julgamento pode ser anulado, que é o que o Bolsonaro quer, anular o julgamento. Então, assim, vocês vêm com manobrinha para poder tirar, né, passar pano pro Bolsonaro, que sim, fez uma armação nas eleições. Na verdade, o que o Adrilles fez aqui foi descrever todo o processo do golpe. Porque ele descreveu, primeiro, uma trama para dar ilegitimidade ao resultado eleitoral. Não importa a questão. As urnas, o povo brasileiro foi às urnas e teve um resultado eleitoral, apesar de o Bolsonaro ter mandado a Polícia Rodoviária Federal fazer bloqueios para evitar que lugares onde o Lula tinha mais voto, que as pessoas pudessem chegar a votar. Tem 47 depoimentos de policiais rodoviários federais no inquérito da Polícia Federal, mostrando que houve, sim, ordem do... Acho que era do Ramagem, o nome não, o Silveira, não. Silvinei, que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal, que deu ordem, sim, para eles impedirem as pessoas de chegarem nas urnas. Então, assim, se houve algum tipo de fraude eleitoral, foi por parte do Bolsonaro, que quis impedir as pessoas de votarem no Lula. E mesmo assim o Lula ganhou as eleições. Então, assim, o resultado das urnas, ele é inegável. Ele não pode dizer que teve fraude na urna, que a urna... O Bolsonaro, inclusive, está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores para dizer que as urnas eram fraudadas no Brasil. Vamos uma lá, mentira, Silvia. uma mentira. Vamos lá, então, Silvia. assim... mentiroso é o Bolsonaro. Vamos lá, Silvia. Quando você compara de maneira esdrúxula, você demitir funcionários de um governo ou demitir funcionários de uma empresa, que é prerrogativa de um chefe do executivo, de um presidente da república ou de um chefe de uma empresa, com pessoas que estão sendo mortas na cadeia, tem morto na cadeia. O sujeito chamado Clériston foi morto pela omissão do senhor Alexandre de Moraes. Ele teve pedido a sua soltura pelo PGR, foi colocado no inquérito de atos golpistas, na 4ª instância, sem direito à defesa na primeira, na segunda, na terceira, como o seu candidato Lula teve. Foi jogado na masmorra durante 1 ano, foi acometido de enfermidades, foi dado um aviso que ele estava morrendo dessas enfermidades e morreu. O Alexandre de Moraes desacatou o pedido da própria PGR. Então tem pessoas, uma mulher que eu citei aqui, que pichou, perdeu mané, numa estátua da Praça dos Três Poderes e foi condenada a 17 anos de cadeia. Você teve o próprio Daniel Silveira, que proferiu meia dúzia de críticas mais incisivas ao STF. É esse tipo de violência que você chama de contra o STF. Ele fez o que qualquer pessoa pode fazer. O que o Alexandre de Moraes falou que podia fazer 5 anos atrás. A crítica pode ser leviana, incisiva, agressiva. Se você acha que essa crítica é tudo isso, você processa a pessoa por injúria, calúnia ou difamação. Não foi o que aconteceu. O Barroso, nem o Alexandre de Moraes, falou que havia uma conspiração global de uma extrema-direita mundial para atacar a soberania de países livres como o Brasil. Sabe de quem que é esse discurso? Ipsis literis igual? Do Nicolás Maduro. E todo ditador fala que está agindo pela democracia. Você fala da minha liberdade de falar, do Bolsonaro, do Nicolás falarem. A ditadura brasileira... Ela é uma tirania travestida de democracia. Ela persegue as pessoas por supostos ataques à democracia, quando esses supostos ataques à democracia são verdadeiras críticas legítimas a juízes do Supremo que criaram crimes que não existem no Código Penal em inquéritos que eles são vítimas e acusadores ao mesmo tempo para prender, censurar e massacrar e arruinar vidas. Ou seja, é uma ditadura perfeita. Eles não precisam e eles nem podem prender todo mundo que vai dar na vista. É uma ditadura asséptica, limpinha. Por isso que o Trump, o governo Trump, está apontando para o Brasil. Por isso que o Elon Musk apontou para o Alexandre de Moraes e dizer, olha o que está acontecendo no Brasil.
É uma tirania travestida de democracia em que as pessoas são censuradas, são bloqueadas, têm suas redes sociais completamente apagadas, suas contas bancárias anuladas, são exiladas, às vezes, como jornalistas amigos meus. É uma ditadura certa que não precisa matar alguém. É só dar um exemplo. Aqui, ó. Pega o Constantino aqui, o Paulo Figueiredo aqui. Pega o Bolsonaro. Calma. Pega o Bolsonaro. O Constantino tava aqui, não. Pega o Bolsonaro aqui. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Calma. Dá um exemplo. Dá uma cabeça cortada e você impõe a tirania do medo. As pessoas hoje têm medo de criticar o Alexandre de Moraes. Inclusive dentro da direita. Eu sou um dos poucos que fazem isso de maneira aberta. A maioria das pessoas ou é omissa, ou é covarde, ou é medo, ou tem anuência em relação... Porque tem muita gente eleita pela direita que na verdade é fisiológica, só que é um quinhão do poder. Agora, no mundo tá se percebendo que existe uma tirania perfeita aqui. No mundo há uma onda de censura pseudo-progressista pela cultura woke. As pessoas de poderem... são cerceadas naquilo que elas dizem. E o Brasil pegou exatamente essa cultura woke, pegou tudo isso, pegou a questão das urnas. A questão das urnas é tão estapafúrdia. Todo mundo queria voto auditável impresso, inclusive o Barroso, inclusive ministros do TSE, inclusive partidos inteiros, como do Ciro Gomes, o PMDB, partidos queriam voto auditável. O Bolsonaro simplesmente trouxe embaixadores para falar sobre a possibilidade de auditagem em papel desse tipo de voto. E foi colocado, foi tornado inelegível, porque se reuniu com embaixadores para dar maior transparência às eleições. Você dizer, por tudo isso que eu disse, gente sendo morta na cadeia, gente sendo deixada amigo na cadeia, gente tem um processo devido legal desde a primeira instância, gente sendo censurada por simplesmente criticar o Xandão, tendo as redes sociais removidas, gente tornada inelegível, colocando um golpe que não existiu por uma minuta de um AGLO que previa uma conversa com o Congresso Nacional para uma nova eleição. Isso é golpe? Claro! Claro que é golpe! Você dizer que isso não é uma tirania, claro que não é uma tirania persecutória, vocês iam depor o Lula, completamente castradora. É isso? Mas o Lula foi eleito exatamente com a ajuda do TSE. Então você não tem a quem recorrer. Então você não reconhece o resultado eleitoral. Não, eu acho que é ilegítimo. Se você tem a justiça eleitoral... E eu tenho medo. Você sabe que eu posso ser preso por isso. Quando eu digo que o TSE agiu como ator político parcial, censurando um lado em proveito do outro, tirou um cara da cadeia pra tirar alguém que eles não gostavam do poder, sendo que eles já estavam perseguindo pessoas ligadas a esse poder, ao bolsonarismo, com crimes que não existem, com inquéritos ilegais colocados de ofício, em que os juízes colocavam como vítimas e procuradores e juízes carrascos, tudo isso é parte de um golpe. A gente vive um golpe hoje. Trama de um golpe a gente que vocês vive um dar. golpe. A gente queria dar um alento à população brasileira, a possibilidade de ter uma eleição justa. O Lula. Possibilidade de uma eleição justa. Se um tribunal superior eleitoral, se uma justiça eleitoral agiu como ator político durante o pleito eleitoral, essa eleição, a meu ver, pra mim, é ilegítima. Você acha que o STF age na legalidade? Porque essa é uma outra pergunta. O STF age na absoluta legalidade. Beleza. Tá? Então, só pra falar sobre isso. Pode falar. As eleições, elas foram absolutamente legítimas. As urnas, não foi constatado nenhum tipo de fraude nas urnas eleitorais. Mas quem apura são eles. O que... Não, então, olha só. Os acusados... Calma deles, calma. Esse tipo de dúvida plantada por eles não, mas é uma dúvida era pra real. justificar... Não, Adriles, não é uma... o Lula ganhou. Não é uma dúvida real. Não é uma dúvida real. É que o desejo deles... Né, porque o Bolsonaro falou que ele só saía do poder... ou preso ou morto. Então, assim, por que uma pessoa fala isso? Eu só saio daqui preso ou morto. É um ditador. Isso é figura de retórica. Uma pessoa... Que ele fez pra ditador? Não. Nada. A pessoa que tá num cargo público, se ela não é reeleita, ela sai sim. Não tem essa história de que saio só preso ou morto. Isso aí é pra dizer o seguinte, eu não saio aqui de jeito nenhum. Mas ele saiu. Ele deu uma sinalização. Ele saiu, mas ele não queria ter saído. Sabe por que ele não queria ter saído? Quer ter saído. Não, ele não queria ter saído e ele não admitiu a derrota eleitoral, porque pra ele é difícil ser derrotado, ele não admite ser derrotado, ele foi derrotado nas urnas, e aí o que ele fez? Ele armou, junto com uma galera aí manipulável, armou toda uma situação, que foi na frente dos quartéis, fizeram acampamento, ele fizeram não bloqueio. Nada, só as pessoas fizeram de maneira espontânea. Nas estradas.
isso tudo tá Bloqueia pra isso questão tudo tá de contenção de aprovado. tráfico de drogas. Tem um relatório de crime. extenso da Polícia Federal, Comprovado com várias pelo anotações. Tem provas e provas e provas. Eu não vou discorrer sobre todas as provas aqui. Você deve ter lido, que eu sei que você gosta de ler, deve ter lido todas as provas que estão elencadas no relatório da Polícia Federal e na denúncia da PGR. E mais, ele só não conseguiu fazer a deposição do Lula porque teve 2 entes das Forças Armadas que não concordaram, porque senão a gente sim estaria vivendo aqui uma verdadeira ditadura, porque o Bolsonaro iria perseguir de fato quem fosse contra ele. Porque o Bolsonaro, ele tem como um dos seus ídolos o brilhante Ustra, que é um torturador, que é um assassino. Então assim, um cara que fala lá no Congresso Nacional, no meio do Congresso Nacional, viva brilhante Ustra, que foi um cara assassino de um monte de gente, que você vai achar o quê? Se ele tivesse tido poder dado pelos militares e tivesse deposto o Lula, um presidente legitimamente eleito, se esse golpe tivesse, ao invés de ser fracassado, tivesse sido vitorioso, eu não estaria aqui pra debater com você. Provavelmente, ou eu estava lá encarcerada, ou estaria morta e torturada. Então, assim, não me venha com essa falácia de que hoje tem ditadura, porque você, que é opositor, tá aí, livre, é vereador da cidade de São Paulo. E mais, as urnas teve um resultado legítimo. O que aconteceu depois foi que não aceitaram o resultado, tentaram de todas as formas fazer a minuta do golpe, levaram para as Forças Armadas, tentaram ainda um último subterfúgio, que foi o dia 8 de janeiro, que foi um episódio terrível que a gente viveu. Ali não foi um passeio, as pessoas não estavam fazendo piquenique, as pessoas não foram lá passear, não, as pessoas depredaram. Eu vi um depoimento de uma guarda do patrimônio que jogaram coquetel molotov nela, que jogaram grades nela, que jogaram, ela colocou o escudo, quando ela saiu com o escudo, deram porrada de cano na cabeça dela. Tem o depoimento dessa guarda. Isso não é depoimento dado no processo. Então, assim, quem tava lá, o Clésio, infelizmente... Clezão lá, infelizmente, morreu, não desejo a morte de ninguém na prisão, agora, diferente de vocês, que inclusive foram contra, né, vários momentos aí vocês votam contra melhores direitos humanos para os presidiários, agora lá vocês têm presidiário de estimação, de direitos né, humanos. Porque o cara, devia estar preso. Primeiro, devia ter direito à defesa. Não, ele teve direito à defesa. Não Primeiro que ele foi preso. Ele foi preso preventivamente durante um ano. Ele foi preso porque... Prisão preventiva no máximo 6 meses no Brasil. Ele foi um dos que depredou. Não há nenhum tipo de acusação formal sobre o Clezão. Nenhuma, zero. Mas ele estava em prisão preventiva, infelizmente, teve um mal súbito e veio a óbito. Não, ninguém deseja a morte de ninguém. Ninguém deseja a morte de ninguém que está preso. Mas eu queria te dizer que das pessoas que são presas, que estão encarceradas no Brasil, uma grande parte delas morre de doença, tá? Isso é um Mas caso. não inocentes. E você acha que ele que depredou era inocente? Ele não foi lá fazer depredou, ele não piquenique. teve acusação de Ele foi lá fazer depredação. piquenique. Já deu tempo. Ele foi lá fazer piquenique. Vamos aproveitar? Mudar o assunto. Não, só falar uma coisinha rapidinha. Se você pega o discurso da Silvia, todo o discurso dela é condicionante no C. Se o Bolsonaro tivesse tomado o poder, se houvesse nova eleição, se o Congresso tivesse anuído com uma nova eleição, se as Forças Armadas tivessem anuído com a questão do artigo 142 para estabelecer um estado de sítio e convocar o Congresso e fazer uma nova eleição, ele seria um ditador. A questão é, em nome de uma ditadura projetada para um futuro que nunca existiu, a gente vive uma ditadura. A gente persegue, o governo colocado pelo Supremo Tribunal Inquisitorial persegue pessoas, censura pessoas, prende pessoas sem um devido processo legal. O Clésio, que ela falou, não é uma questão de direitos humanos dentro do cárcere. Ele não deveria estar no cárcere. Ele deveria ter sido acusado em primeira instância. Por causa de um inquérito absurdo que coloca qualquer pessoa como potencial golpista. Quem entrou nesse golpe? O Alexandre de Moraes chegou ao cúmulo de colocar um sujeito no aeroporto da Itália, que levantou um dedo em riste para ele, que nunca foi filmado fazendo isso, não tem prova nenhuma fazendo isso, e colocou o sujeito no inquérito de atos golpistas, fez uma busca de vasculhamento na casa dele, o sujeito está no inquérito, teve a vida destroçada, teve a vida arruinada, o Gilmar Mendes acabou de condenar a pagar 30 mil reais, um sujeito falou que eles tornaram o Brasil mais triste. É nesse nível que opera essa gente.
Essa gente, eu tô falando dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Eles perseguem, eles massacrem, eles se colocam em nome da democracia eles mesmos. O povo reclamando deles, o povo os criticando, o povo desesperado, que é o povo desesperado que entrou no 8 de janeiro ali na Praça dos Três Poderes, vendo a tirania de Estado que estava carcomendo a democracia por dentro, prendendo, matando, deixando as pessoas morrerem dentro da cadeia, tirando o sustento de pessoas como a filha do Oswaldo Eustáquio, que está lá na Espanha. A Espanha não deportou o Oswaldo Eustáquio, que crime de opinião não existe na Espanha, assim como o Alan dos Santos, que arrancaram ele do país, exilaram ele. Alan dos Santos também pediram para a Interpol. Isso que eu tô falando para você. Todo mundo democrático sabe que nós vivemos uma democracia. Quando a Interpol viu o relatório dos crimes, entre aspas, de opinião do Alan dos Santos, falou, mas isso aqui são palavras. São críticas, justas ou não, ao governo e ao Supremo. Recusou a deportação do Alan dos Santos. Ou seja, o mundo, Silvia, sabe que a gente vive numa democracia com presos políticos, censurados, com perseguidos. É só pessoas como você da esquerda que justificam essa tirania. E eu acho triste isso. Porque vocês criticam uma ditadura que aconteceu, e eu admito que ela existiu pela ditadura militar nos anos 70, como as pessoas lá, os atores e autores do filme Ainda Estou Aqui, falam, ai, pela possibilidade disso nunca mais acontecer. Eles endossam e apoiam, como Marcelo Rubens Paiva, filho do torturado e morto Rubens Paiva, apoiam e endossam hoje a tortura, a censura, a perseguição, a prisão política. Ou seja, o que vocês querem é uma ditadura de esquerda, é o que vocês têm. Hoje, o Lula é meramente um bonequinho do Alexandre de Moraes, é meramente um bonequinho do STF, que opera por um princípio ideológico de esquerda para tiranizar e perseguir pessoas de direita. Ditadura, pra nós. Pra vocês é democracia. É isso.